Oi pessoal, um abraço a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar então sobre a Convenção Democrata que começa na cidade de Chicago nesse dia 19. Vai ser uma convenção bem importante porque vai ter discurso do presidente Biden, dos Clintons, dos Obamas e tradicionalmente na história política dos Estados Unidos pós 1968, a convenção partidária ela precisa demonstrar união, ela precisa demonstrar que o partido está unido em torno de uma candidatura. 45 dias atrás, o Partido Democrata estava no caos puro. Vocês devem se lembrar, sai Biden, entra Kamala Harris, e aí tem a questão do atentado ao Trump, a imagem do Trump muito forte. Até existia aquela questão do Trump 2.0, que ele estava com um apelo maior para os independentes, e aí o Trump desfaz o discurso. Da mesma forma, as últimas pesquisas mostram a Kamala Harris ganhando visibilidade, especialmente na Pensilvânia, que é o estado que vai decidir a eleição. Então, nesses discursos de ex-presidentes, de políticos importantes como Chuck Schumer, a Nancy Pelosi também, nós vamos ter toda essa celebração em torno da Kamala Harris como candidata a presidente. Ela está em alta, isso é inegável, Tanto é que existe uma pressão hoje que ela vai para o lado do Trump. Naquele período pós-debate, o Trump ele ficou 10 dias sem aparecer, viu o Partido Democrata basicamente pegar fogo, e eu acredito que existem muitas questões que nós só vamos descobrir daqui a 10, 15, 20 anos. Por exemplo, o Biden está muito chateado. O Biden ele foi retirado da disputa e aí o partido precisa chamar a Kamala Harris e o próprio Biden dá apoio para ela, mas numa entrevista ele fala, eu queria ser o candidato, o partido achou melhor que fosse outra pessoa, Então, tem nome e sobrenome isso, Nancy Pelosi, mas são questões que nós não vamos saber agora a curto prazo. Isso só no futuro, vai ser muito discutido na história. E eu estava dando uma olhada nos últimos discursos de campanha da Kamala Harris e tem uma coisa que é muito curiosa, que é o seguinte, em muitos momentos, quando convém, ela não parece que exerce o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos, porque ela vai falar sobre inflação, ela vai falar sobre aumento de preço, vai reconhecer que existe uma crise, o preço dos aluguéis está muito alto nos Estados Unidos, comprar uma casa está cada vez mais caro. Ela vai colocar um ponto de corte, Ela vai falar, olha, depois da pandemia realmente os preços aumentaram muito. Esse é o mesmo discurso que o Trump faz, mas por uma outra maneira. O Trump, eu já tinha dito aqui no canal, ele está trazendo a mesma questão que o Reagan colocou na eleição de 1980. Você está vivendo melhor agora do que vivia 4 anos atrás, então esse é o lema do Trump para falar assim, os preços aumentaram e não é só por conta da pandemia. A pandemia passou, é por conta das políticas econômicas do presidente Biden. E aí, quando convém, a Kamala Harris ela adota o discurso de poder falando eu sou o vice-presidente dos Estados Unidos e eu tenho iniciativas importantes. Na questão de preços, etc., ela diz, nós vamos fazer mais. Então eu tenho 3 dúvidas que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora sobre qual vai ser a postura da convenção. Primeira dúvida, qual será a Kamala Harris que é apresentada? A Kamala Harris que se orgulha de ser vice-presidente dos Estados Unidos, de que diz que teve decisões importantes na administração Biden? Ou essa Kamala Harris candidata com mais propostas? E tudo bem que a presidência era do Biden, mas isso sustenta o argumento que eu falo sempre aqui no canal, de que a Kamala Harris não foi uma vice-presidente de destaque, como o Pence também não foi um vice-presidente de destaque. Segunda dúvida que eu quero colocar para vocês, o que fazer com a figura do Joe Biden? Nós temos um presidente nos Estados Unidos que é o Joe Biden, que ninguém mais fala dele, O Biden vai terminar o seu mandato e vai terminar de uma maneira muito ruim no que diz respeito a legado, dele querer, e ele fala, eu queria disputar a reeleição, e ele não pode por conta do partido. O partido retira o Biden. E naquela época eu dizia, o Biden estava encurralado. Era só retirar a candidatura ou ir para essa convenção e criar uma disputa que poderia aí gerar um dano muito grande para a imagem do partido, porque como eu disse na abertura, você precisa demonstrar pelo menos a união. Tem muita intriga nos bastidores, sim, mas publicamente você demonstra a união em torno de um candidato. O que fazer com a administração Biden? É dizer que a Kamala Harris ela está sendo uma continuidade da administração Biden ou de que ela vai buscar por uma candidatura
trazendo outras pautas que o Biden não colocou na sua agenda. Então o Biden hoje ele pode ser um grande problema que o Partido Democrata tem que pensar uma estratégia para deixar esse problema de lado na medida do possível. Estou curioso para ver qual vai ser o discurso do Biden também na convenção e os outros discursos que devem formatar nessa questão partidária de união no geral. Última dúvida, terceira dúvida do que pode acontecer nessa convenção quanto ao eleitorado independente, né? Porque você tem eleitores que não votam na Kamala Harris e não votam no Trump de jeito nenhum. Tem eleitores que já estão me dizem, né? Eu sei que eu vou votar no Kennedy, não vai fazer diferença porque o Kennedy não vai ganhar, mas não votam em nenhum dos dois. E você tem aqueles eleitores que são eleitores que eles estão realmente na dúvida entre Trump e Kamala Harris, que eles vão levar em conta cenário econômico, questão da imigração, políticas, vão levar em conta períodos de comparação e ideologia, sem sombras de dúvidas. A Kamala Harris ela já vai adotar na convenção uma agenda para buscar esse eleitor independente ou isso vai ficar para depois, isso vai ficar para debates, isso vai ficar para troca de ideias de fato? Essa é uma boa questão que nós vamos continuar acompanhando aqui no canal também, pretendo trazer uma cobertura maior nos próximos dias. Certo, pessoal? Obrigado pela visita, obrigado pelo carinho de todos. Até mais. Tchau, tchau.